Olha só, o assunto é MST, né? E sabe, vamos começar com o pé esquerdo em homenagem ao Felipe esse programa. Porque nesta semana o MST invadiu 2 fazendas em menos de 24 horas. Na segunda-feira, mais de 600 famílias integrantes do movimento ocuparam pela segunda vez uma propriedade em Hidrolândia, que no passado foi usada para exploração sexual e tráfico internacional de pessoas. O grupo pediu que a fazenda seja destinada à criação de um novo assentamento. O local, que faz parte do patrimônio da União desde 2016, já foi invadido em março deste ano. E as tentativas e os ativistas foram despejados pela polícia militar. Já na madrugada de terça-feira, o movimento invadiu uma propriedade com cerca de 500 hectares em Caruaru, no agreste do estado pernambucano. Em comunicado, o MST informou que 180 famílias participaram do ato. O MST diz ainda que a invasão teve a intenção de reivindicar a terra ocupada que, abro aspas nessa fala, tá? Não cumpre sua função social e está improdutiva. Eu fecho aspas e vou quebrar a pauta nesse meio aqui para já começar com ele, com meu amigo Negão. Negão, o que parece é que essa terra devolvida, na verdade, essa terra tomada pelo governo, chama-se terra devoluta, né? O Felipe sabe bem dessa expressão, é uma expressão jurídica para quando a terra é improdutiva e dada pelo governo. Uhum. Mesmo ela sendo devoluta, o MST não tinha jeito nenhum de estar invadindo, porque as autoridades teriam que vir ali e, no caso, colocar famílias para produzir naquela terra. Você se refere à primeira terra ou à segunda? Na verdade, a primeira terra, né? Porque foram 2 invasões. A segunda, pelo que eu entendi, é privada. Tudo bem, vamos primeiro na devoluta, que é a terra onde está meu raciocínio. É a terra que já foi invadida em março desse ano e eles foram colocados para fora. Certo. Ok? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Já na segunda, era uma terra de fato privada e eles invadiram também, 180 famílias. Com a desculpa esfarrapada de que ela não cumpre sua função social. Exatamente. Então nós temos aqui 2 funções. Nós temos 2 casos aqui. Uma que é a terra que já era da União e a outra terra que era privada. O MST não tomou conta de nenhum dos 2 e invadiu as 2. Invadiu as 2. O interessante é que é o seguinte, né? Ela se tornou da União em 2016. 2016, 7 pelo anos. menos no comecinho, a gente tinha Dilma Rousseff ainda. Aí tem que saber se ela já tinha saído, já porque ela saiu em 2016. Eu sempre falei aqui no Linha de Frente que eu acho correto pegar a terra da União, entendeu? Invadir ou ocupar, como eles gostam de chamar, a terra da União. Não é correto você fazer isso numa propriedade particular. Não interessa se ela não está cumprindo a sua função social. Aquela terra tem um dono. Aquela terra tem uma escritura, aquela terra tem um dono. Pronto e acabou. A terra da União é a terra de todos nós. Quem é que tem a maior parte das terras desse Brasil? É literalmente a União. Então, o que me deixa assim perplexo assim é saber que eles vão num lugar que é o certo, levam as 600 famílias, pode ver que eles levaram mais, e depois eles invadem uma privada, vai saber por quê, né? Usando essa desculpa esfarrapada de que ela não cumpre a sua função social. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o seu bem, desde que você esteja pagando todos os seus impostos, tudo certinho. Você faz o que você quiser. Se você quiser, você enche de cabeça de gato. Se você quiser, você enche de concreto. Se você quiser, você enche do que você quiser. É seu, é sua. Se a gente abre um precedente para isso, a gente vai estar abrindo um precedente para tudo. Por que, na minha opinião, eles normalmente não entram na terra da União? Porque quando entra na terra da União, quebra o argumento justamente que eles gostam tanto de usar. Porque quando entra na terra da União, principalmente quando o governo foi eleito graças ao MST, porque para quem não se recorda, o MST esteve de braços dados com o Lula desde logo que ele saiu da cadeia. Desde quando ele saiu da cadeia até o momento da posse, até agora, até hoje, o MST é quem mais ajudou o Lula nessa campanha, quem mais levantou o nome do Lula, quem mais levou gente para ir atrás do Lula em todo o Brasil. Quando o próprio brasileiro não estava afim de ver o Lula em comício, o MST estava lá, batendo ponto. Não só eles, como a CUT também, diga-se de passagem. Eu apoio essa invasão à terra da União, porque eu acho que é um jeito de fazer o governo se tocar e assentar essas famílias. E é sempre bom deixar claro uma coisa. Não adianta nada o presidente Lula ir lá e, beleza, vocês entraram na terra da União, toma aqui essa terra para vocês, vamos dividir
todo mundo aqui bonitinho, porque o certo mesmo não era o MST invadir. O certo era o MST dizer assim, ó, o senhor tem uma terra aqui, então faça o favor de fazer o plano para dividir. E depois disso, dar toda a infraestrutura para que aquelas pessoas possam produzir. Porque senão a única coisa que a gente vai ter é uma nova comunidade, certo? Com pessoas que não produzem e que acabam tendo que viver de benefício social. Eu tenho certeza que na hora que você falou que acha certo a invasão da União, eu olhei pra cara do delegado Palumbo, ele já deu aquele sorrisinho de lado. Mas eu quero trazer agora no âmbito jurídico aqui, Pepe, meu amigo, tá bom? Porque essa terra devoluta, que foi lá em 2016, tá? Que havia sido invadida já nesse tempo também, mas eu não vou trazer esse fato pro caso, vou trazer o fato de ela ter sido uma terra que estava sendo usada pra quê? Pra exploração sexual. A União foi lá e tomou essa terra que provavelmente estava improdutiva. Nós não temos, de fato, uma campanha no Brasil, um governo no Brasil. Lembrando que Bolsonaro, né, foi a maior reforma agrária do país, aconteceu no governo Bolsonaro. Mas, de 7 anos para cá, essa terra não poderia ter sido usada de uma forma bem diferente, ter colocado pessoas para morar, fazer um assentamento, fazer sei lá o quê, mas transformar essa terra, em verdade, em moradias para essas pessoas? Porque terras igual a essa, tem um monte no país, você sabe disso. Rodolfo, eu concordo com você. O que chama a atenção, e aí reforça um pouco o argumento do MST em relação à demora da administração pública em proceder à reforma agrária, é que essa terra da União, no primeiro caso, por exemplo, foi desapropriada em 2016. Ou seja, atravessou 3 governos federal e não teve o assentamento das famílias. Atravessou o governo da Dilma, atravessou o governo do Temer, atravessou o governo do Bolsonaro, e agora nós estamos no governo do Lula. Ou seja, teoricamente, 4 governos diferentes se passaram em 7 anos, e não houve o assentamento dessas pessoas, né, dessas famílias, né, demonstrando que há uma demora do Poder Executivo em assentar as famílias, o que é um absurdo, não é? Agora, tem um ponto aqui que eu queria discordar do Negão, né? É que a gente só falou do primeiro caso, né? Porque tem um segundo caso também, que houve a invasão de uma terra privada. Então, mais uma vez, o MST, Pepe, invadindo terras querendo tomar posse de terras que não são deles. Esse é mais um caso. Vamos lá. Vou responder essa sua pergunta aqui, mas primeiro eu queria fazer um parêntese no que o Negão falou. Negão, a propriedade, ela não é plena em nenhum lugar do mundo, né? Só porque o cara é dono da terra, ele não pode fazer o que ele quiser daquela terra. Ele não pode, por exemplo, usar para tráfico. Ele não pode, por exemplo, não explorar aquela terra. Tanto é que a Constituição Federal... Aqui não está escrito que eles entraram porque eles usavam para coisa errada. Tanto é que a Constituição Federal fala claramente do uso da função social da propriedade. Ou seja, as pessoas que são donas de terra têm que utilizar a terra para determinado fim, previsto na Constituição Federal. Felipe, você sabe que isso está errado. Quando ela não exerce... Quando ela não exerce essa propriedade na sua plenitude, está errado. Está errado. A União detém de 70% das terras do Brasil. Você entrar numa terra que não é sua... Você não está fazendo isso porque você quer reforma agrária. A gente já começou o programa assim. Você não quer reforma agrária. Segundo o comentário, já está tendo um debate. Legal, vamos dividir a questão. Carol Curimbaba e delegado Palumba, não espero nada mais de vocês. Desde esse assunto, eu estou babando aqui, o ponto importante, né? O proprietário de terra tem que exercer a função social da propriedade. Não pode, só porque é dono, usar a terra da forma como ele quiser. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, claro, a Constituição Federal não permite invasão de terra. Eu não estou aqui defendendo invasores de terra. Eu não estou aqui defendendo o MST quando ele exacerba o seu poder reivindicatório, o seu direito, e vai invadir terra. Não estou falando isso agora. Mas o fato é que há 2 direitos coincidentes, né? O direito do MST em ter a reforma agrária, que é um direito constitucional também, está na Constituição, e o direito do proprietário em ter a sua propriedade. Qual que vale mais? Essa é uma pergunta que tem que ser discutida. É por isso que eu sou a favor no caso da terra da União, porque de certa forma também é deles. Não, mas a União, aí vem a discussão, Negão. Por exemplo, é crime. Quando a pessoa invade a terra da União, ela não estaria furando a fila, por exemplo? Exatamente. Porque há uma regra, claro. As pessoas, exatamente. As famílias, por isso que tem que ter. O governo teve a fila furada pelo MST. Por isso que tem que ter normas claras de assentamento das famílias, tem que ter transparência e quem são as famílias que têm que ser assentadas. E mais do que transparência, tem que dar instrumentos para essas famílias. Mas aí é fácil falar isso quando você tem um teto. Tem que dar instrumentos para essa família. Quando você tem um teto, para poder produzir. Agora, quando você não tem um teto, quando você não tem uma terra, entendeu? Aí é mais difícil.
Eu sou a favor, no caso da Terra da União, porque é o que eu vejo em São Paulo quando isso acontece. A única invasão que o cara entra e fica, e amanhã depois ele tem água, luz e esgoto encanado na porta da casa dele, é justamente a do Estado. Porque a privada, a única coisa que ele vai conseguir é ser extorquido por muitas dessas ONGs aí que fingem que estão do lado dele. Ele pode forçar. Vou passar para Carol e pôr o delegado Paulo. Há uma questão lógica. Por que no governo Lula os números de invasão aumentaram? Por quê? Porque o MST, por ser um movimento ligado à esquerda... Não, ligado à esquerda. Por ser um movimento ligado à esquerda, está usando essas ocupações como pressão para o Lula, o governo Lula, começarem o assentamento das famílias. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, vou colocar para você, tá, Carol? Vou colocar para você, pegando carona nos dois aqui, eu vou reformular a pergunta para você, porque você é do agro, eu queria saber como era a fazenda, tá? A pergunta nem era tão boa, mas agora eu vou reformular a pergunta aqui, tá bom? Em cima do que esses dois estão falando. Porque nós temos pessoas presas no 8 de janeiro até agora. E um dos principais motivos foi a invasão aos 3 poderes, ok? Invasão é invasão em qualquer lugar, ponto final. Se invadiu é crime. Não interessa se é da União, não interessa se é privado, não interessa. Invadiu é crime. Invasão tá lá. Tá onde, Pepe? Na Constituição. Invasão. Você lembra o código aí? Da Constituição Federal? Tem que buscar aqui, se quiser. Não, tudo bem, mas você em casa aí já sabe. Tá lá, o importante. Eu tô só no primeiro ano de direito. Como assim você não decorou a Constituição? Chamado oral. O que acontece? Exatamente, peguei você, Pepe, olha só. O que acontece? Por que, na sua concepção, você que é do agro, Carol, quando o MST, eles invadem essas terras, eles não são presos, não são punidos, tampouco são levados para a delegacia e muito menos respondem pelo crime ambiental que eles fazem, porque eles entram e desmatam muito dessas fazendas e saem pela porteira, vou dizer assim, não é pela porta, pela porteira. É porque, em primeiro lugar, olá, meus amigos, eu estava babando para entrar nesse debate. Chegou a sua vez. Chegou a minha vez. É porque é um movimento cheio de narrativas e ele se embeleza, né? E atrai muita gente que apoia esse movimento de invasão. E eu tô com você, invasão é crime, não importa se é em terra da União, não importa se é em propriedade privada. A lei tem que ser seguida independente de onde e como. Mas aí eu quero trazer para um passo atrás. Eu gosto sempre muito do pragmatismo político, Rodolfo. Vamos pensar uma coisa. Fazer assentamento e estimular isso é uma política pública, concordam? Se é uma política pública, a gente tem que avaliar, é a melhor política pública porque há um custo. O grande professor Chico Graziano foi, inclusive, na CPI do MST, mas ele vem falando isso há muito tempo e eu vou fazer para vocês um resumo, falar de alguns números para a gente ver se realmente a reforma agrária é uma política pública eficiente ou se a gente tem que pensar nela como uma alternativa que é ineficiente. Nos últimos 40 anos, o Brasil fez a maior reforma agrária do mundo. Em média, foram 344 assentamentos por ano. Não há parâmetro igual para a gente comparar no mundo. E lá atrás, quando começou, fazia sentido sim, porque a produção agropecuária era muito ineficiente, então se fazia sentido e a população morava muito no campo. Mas de lá para cá, a produção rural se tornou altamente eficiente e investimento em tecnologia é o que faz realmente a diferença na produção do campo. Mas a gente teve nesse histórico da reforma agrária 2 momentos em que, primeiro, o Estado desapropriava as terras, então não tinha custo para o Estado e ele entregava para os assentamentos. E nos últimos 20 anos para cá, parou essa desapropriação em si e começou a compra de terras do Estado para o assentamento. Ou seja, tem custo para o Estado o assentamento. Esse custo, segundo o professor Chico Graziano, que fez um estudo incrível sobre o assunto, é de R$217 mil por família assentada. O custo da terra mais o start ali, os custos iniciais para a produção. R$217 mil. A renda que aquela família faz no campo, a renda agrícola, somada à renda não agrícola, porque elas têm que fazer bico ou trabalhar em outras coisas porque produz muito pouco, porque são famílias vulneráveis, é de R$8 mil por ano, ou seja, não chega a R$700 por mês que as famílias assentadas conseguem fazer. Ou seja, há miséria no campo dentro dessas famílias assentadas, mesmo as regularizadas. Por que a reforma agrária não deu certo no Brasil desde do seu início há 40 anos atrás, pelo menos? Porque ela foi feita em cima de uma política
como instrumento de política social e não como instrumento de política econômica, como aconteceu em outros países, como a Malásia, por exemplo, que eles pegaram esse movimento e falaram como que a gente faz para colocar essas famílias no campo e torná-las lucrativas para o Estado, fazer com que elas produzam e elas cresçam. E outra, dos mais de 5 milhões de produtores rurais, dos com terra, cerca de 3 milhões, pessoal, 3 milhões são dos com terra, são pobres. Por que o governo não estimula políticas públicas, primeiro para resolver o problema dos com terra e avalia se realmente dá terra para famílias vulneráveis, que muitas vezes nem eram do campo, e se elas foram catadas ali nas cidades do interior e levadas para as invasões. Viram massa de manobra? Viram massa de manobra. Por que eles não pensam em políticas públicas eficientes? Porque, segundo esse estudo, gera mais pobreza no campo. Então, eu quis colocar aqui, antes de tudo, reforma agrária é justificável no Brasil? Não é. Claro que é. Olha só, deixa eu trazer o artigo aqui. Tem vários parágrafos, tá, na lei, mas o artigo é o artigo 150, que diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em caso alheia às suas dependências, pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Lógico, tem seus parágrafos aqui dentro que pode agravar ainda mais essa pena aqui. Delegado Palumbo, o movimento do Sem Terra... Não pode discordar da Carol agora, não. Deixa rodar a primeira mesa. Deixa eu rodar a primeira mesa. Que você vai discordar, eu vou pedir pra cortar, né, cara? Porque a audiência vai aumentar, eu quero com certeza. Números. A audiência vai aumentar com certeza. Delegado Palumbo. Pode fazer tráfico de drogas dentro da sua propriedade? Claro que não. A gente não concorda com isso. Mas eu duvido que o MST invadiria uma terra de traficante. Não invadiria. É uma grande cortina de fumaça esse movimento. Essa feira que tem aqui, que teve aqui no bairro da Barra Funda. Não fala porque... O bairro da Barra... Não, pera um pouquinho. O que tem de esquerdista caviar que defende esse movimento, até... Tá me agredindo agora. Não tô agredindo, não. Tá me agredindo agora. Você sabe que você é meu esquerdista, meu amigo esquerdista caviar, mas tem um monte de esquerdista caviar que defende esse movimento até ter a sua terra invadida. Você pode invadir, desde que não seja minha. Você pode invadir as fazendas, desde que não seja da minha família. É mais ou menos isso. Se o Lula resolver o problema do MST, acaba o seu principal cabo eleitoral. Foi o que o Negão falou. Esse movimento trabalhou pra caramba, pra campanha do Lula. Do Lula. E invasão é crime, não importa se é terra particular, se é terra da União. Tá furando a fila, como o Felipe mesmo falou. Você não pode, à base da força, à base da violência, invadindo, tirar o direito de outras pessoas que estão esperando há anos para ter um pouco de terra, para poder produzir. Tá errado isso. E essa feirinha aqui, Felipe, desculpa, é uma cortina de fumaça. Eles invadem terra. É caro, hein? É caro, hein? Mas é só para quê? É só para esquerdista caviar comprar mesmo. Porque quem é de direita não vai numa feira dessa aí. Eu, por exemplo... Quem é pobre. Exatamente, não vai. De direita vai lá. Então, os esquerdistas caviar adoram. Mas é aquele negócio. Eles querem produzir orgânico. Você pode invadir, desde que não seja da minha família, você invada à vontade. Vai lá na União. Opa, tá chegando perto da minha terra. Aí não, então vamos ligar um 90. Na minha terra, não. Olha só, e para aumentar esse debate, João Pedro Stedley, fundador e líder do MST, defendeu que o grupo tem o direito de criticar o governo por ter ajudado a elegê-lo. Em entrevista ao site da revista Carta Capital, Stedley também reforçou que sempre haverá ocupações de terra, principalmente se o ritmo de distribuição de áreas para assentar não for considerado satisfatório. Felipe Monteiro, olha o Stedley colocando aí as cartas na mesa. Bom, o Stedley, ele é o líder do MST, ele está dando um recado claro para o governo Lula. É normal. É normal. Por que é normal? Porque o MST é um movimento de esquerda que tem ligação com o governo de esquerda, né? Então ele está pressionando o governo Lula a implementar a reforma agrária no Brasil. Agora, eu queria deixar aqui, pedir licença para discordar da Carolzinha, pelo seguinte, né? Essa visão do Chico Graziano... Aê, Carol! Eu não consigo debater Carolzinha para Carolzinha. Comigo tem que trazer números para a mesa. Bom, o Chico Graziano tem uma visão completamente elitista da reforma agrária, né? Não é só porque as pessoas que estão com a terra não conseguem produzir e que tem que ter um investimento para essas pessoas, que você tem que virar as costas para as pessoas que estão buscando terra para poder ter a sua subsistência. O dinheiro público não é infinito, você tem que ver o que mas é uma função social. Carolzinha, quer número? O número é o seguinte, 70%
da comida que vai para a mesa das pessoas no Brasil, mesa dos trabalhadores do Brasil, vem da agricultura familiar. E parte da agricultura familiar, que não é só as pessoas que foram assentadas pelo MST, também é das famílias que foram assentadas pelo MST. 23%. Então é importante. O MST é 23%. Não, o número do IBGE, que eu chequei aqui, é 70%. 70%. Ó, é 23%. Eles podem buscar essa informação. Daí é um negócio que eu bato o agronegócio. Claro, tem um diretor aqui que é super ativo nesse programa. 50%. 70%. 70% IBGE. IBGE, 70% é o quanto que a agricultura familiar abastece a mesa dos brasileiros. O agro do Brasil, Carolzinha, apesar de ser muito eficiente, ele é muito voltado para a exportação, né? Para mandar comida para o resto do mundo. O Brasil alimenta o mundo. O agro nosso, graças a Deus, é um agro com muita substância, com muita eficiência. Graças a ele que a nossa economia está indo muito bem. Mas olhando para o Brasil, inteiramente para o Brasil, quem põe a comida na mesa é a agricultura familiar. São as famílias que trabalham na terra e produzem para os trabalhadores e brasileiros. E quando o Chico Graziano faz o estudo falando que é caro o Estado assentar essas famílias, que seria muito melhor ele dar instrumento para as famílias que já têm terra, né, ele esquece esse dado, né? Então isso que eu acho impressionante, né? Tem que parar com isso. É importante, sim, ter agricultura familiar, ter assentamento das famílias. A reforma agrária é um instrumento social e é um instrumento importante. Carol Corimbaba, por favor. Você concorda? Primeiro é 23% mesmo com o diretor. Olha o medo, hein? Falando contra o diretor. Bem, vamos lá, 23%. É 23% dado que eu tenho, até o próprio Pavinato já colocou aqui os números. É o do MST, eu acho. Não, é da agricultura familiar. Por conta É porque o grande produz muito. É por conta disso. Vamos fazer lá. Continua falando, Carol. Mas 23%. Mas não estou dizendo que é irrelevante, é extremamente relevante. A grande maioria dos produtores rurais, em número, é de pequenos produtores rurais. Por isso que eu falo tanto que o Plano Safra foi muito bom dele ter sido majoritariamente destinado para os pequenos e médios produtores. Mas o meu grande ponto, e que o Chico fala também, é que se você propaga miséria no campo a partir do momento que a renda familiar média de R$700 por família assentada é a média, a gente tem que pensar que dinheiro público não é infinito. Ou seja, temos que fazer escolha das políticas públicas mais eficientes. E se a gente, em vez de fazer reforma agrária, aí eu que estou colocando esse raciocínio, em vez de fazer uma reforma agrária, a gente pensar em outros planejamentos, outras políticas públicas que vão ser mais eficientes, inclusive pensando em moradia nas cidades, oportunidade de emprego dentro das cidades e não colocando os caras lá no mato para produzir sem instrumento, sabe por quê? Mas tem que ter instrumento. Sem a estrutura em volta, sem estrutura. Não, mas o assentamento não é só colocar a pessoa na terra, tem que dar instrumento, tem que fazer o Embrapa, por exemplo, apresentar tecnologia para essas pessoas. Que é caríssimo. E poder. Por isso mas tem dinheiro mais bem gasto, Carol, que dá moradia para as pessoas, dá condição delas trabalharem? Carol, deixa eu trazer o dado do IBGE aqui que fala assim, tá? Dados do IBGE. Vou puxar também. Indicam que 77% dos estabelecimentos rurais no Brasil, ou seja, 3,9 milhões de propriedades, são classificadas como da agricultura familiar. Exatamente. E correspondem a 23% da área de todo estabelecimento rural do país. Então, 70%, é o que eu falei, a maioria dos produtores são pequenos. Ambas estão claras, depende do texto. Não, mas aí eu falo. Não, a informação que eu tenho aqui no texto da Câmara do vamos deixar os textos, a gente vai passar mais tempo no celular, vamos ao debate. Vamos seguir, porque olha só, deixa eu só trazer uma outra subpauta interessante, porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que quer convencer os congressistas de encerrar, o quanto antes, as CPIs ativas. Em entrevista à Band News, o ministro disse que irá aos colegiados, caso seja chamado, o que vai ser chamado, óbvio, mas que acha desnecessário e um tempo perdido. Em relação à CPI do MST, Rui Costa disse o seguinte, abre aspas, estarei lá para responder as perguntas. O parlamento merece a minha atenção. Acho desnecessário, acho um tempo perdido. Tentarei convencê-los o quanto antes a encerrar essas CPIs e cada um usar a sua inteligência, o seu mandato, para ajudar a vida de quem mais precisa. Quem mais precisa, negão? O povo brasileiro. Mas acontece que as duas CPIs que estão rolando agora, elas são muito importantes. Tanto a CPI do MST quanto a CPI
do 8 de janeiro. O problema é que nós temos congressistas que estão muito mais preocupados em aparecer bonito para o seu público aqui no celular do que realmente resolver, realmente saber quem foi que pagou os ônibus que foram para o dia 8, realmente saber quem foi que deixou todo mundo entrar, invadir e quebrar. Então, a preocupação deles é muito mais em fazer daquele palco um palanque político do que isso. Já a CPI do MST parece que ainda está rodando, já está. O MST até parou de invadir, né? Voltou agora, onde pegou uma terra da União. Depois da CPI, negão. Duas invasões, 200% né? 200% de aumento. Deu uma parada, deu uma segurada por causa da CPI, mas voltou agora. Eu torno a repetir esse assunto, gente. Porque no caso é um tiro no pé, negão. Porque se tá rolando a CPI e eles fazem 2 invasões, eles estão sendo investigados. Mandantes dessas invasões vão ser. Mas é que CPI no Brasil é uma coisa que, no final das contas, ela só serve para atrapalhar o governo. Foi o que aconteceu na CPI do Covid com o Bolsonaro, é o que está agora acontecendo com o Lula, porque ao invés do Congresso se debruçar e tentar resolver o problema principal da CPI, é muito mais uma coisa de querer ficar se aparecendo para o seu público, de querer já ter aquele clipe para poder colocar no Instagram ou no Twitter, e aí você acaba de verdade atrapalhando. A CPI acaba virando uma espécie de moeda de troca, porque o governo acaba não conseguindo passar as coisas que ele quer passar, e aí fica o congressista falando, tá, mas como isso vai te prejudicar ou te ajudar? Entendeu? Aí acaba. O Palumbo tá aqui, ele pode falar muito melhor do que isso, mas o que a gente vê do lado de fora é isso, vira uma espécie de moeda de troca. E o Rui Costa não tá errado, acaba mesmo atrapalhando. E quem realmente está precisando de uma saída pro Brasil, que, ao meu ver, ele tá numa tremenda ladeira abaixo, entendeu? E a gente tá sem cinto de segurança. É o povo brasileiro. Então o Rui Costa, eu acabo dando razão pro Rui Costa. Palumbo, só pra gente finalizar essa pauta do MST, o que você acha dessas falas aí do Rui Costa? Lembrando que ele fala isso porque temos Ricardo Salles aí na frente dessa CPI. Eu acredito no trabalho de quem está na frente dessa CPI. É lógico que ele quer acabar, não interessa pro governo em nada. E eu discordo de você numa coisa, negão. O governo ele vai conseguir aprovar tudo que ele quer, desde que ele consiga injetar bilhões em emendas. Se tiver emendas, ele vai aprovar o que ele quiser. E se o Centrão estiver com ele como está, ele vai aprovar o que ele quiser. Já foi aí a reforma dos ministérios, mais ministérios, já foi a reforma tributária, daqui a pouco vem a administrativa, e ele vai aprovar. Se tiver dinheiro em caixa para pagar emendas, ele vai aprovar. E é óbvio que ele não quer. E outra coisa, hein? Eles não gostam de ser convocados, eles preferem 1000 vezes ser convidados, porque isso é um desprestígio para o governo. E ele não quer comparecer, ele fala que não tem problema, que vai prestigiar o Congresso Nacional. Não é verdade isso, eles não querem ir, eles fazem tudo para não ir. Os congressistas que apoiam o governo ficam lá naqueles embargos auriculares na orelha. Não, vamos transformar em convite, não vai ser convocação, e assim vai. Enquanto tiver dinheiro, vai aprovar tudo que esse governo quer. Meu Deus do céu.